Lucas Veríssimo pode pintar como reforço no Corinthians. E esse papo de que Cristaldo, volante argentino do Grêmio, interessa Palmeiras e Fluminense. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas duas situações e fala também sobre a renovação de contrato de Messinho com cifras estratosféricas no Verdão. Preciso te atualizar sobre o São Paulo com a saída de um goleiro. Tem as últimas do mercado, bastidores e números assustadores em relação à dívida do Clube Atlético Mineiro. Já na CBF, a coisa vai muito bem, obrigado. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas do seu time do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora começar o nosso conteúdo dessa tarde com Tati Castelhano. Você lembra dele? Atacante argentino que esteve na mira do Palmeiras por várias janelas. Pois bem, nessa terça-feira o Tati Castelhano fez 4 gols na vitória do Girona, o time dele contra o Real Madrid por 4-2. Tarde espetacular para o argentino que pertencia a um clube dos Estados Unidos e foi parar no Grupo City. Informação importante sobre goleiros. Somente 4 goleiros de times da Série A do Campeonato Brasileiro têm menos de 25 anos de idade. Você tem ideia de quais são? Acertou quem se referiu a Lucas Perry, do Botafogo, o Grando, do Grêmio, o Bento, do Atlético Paranaense, e o Lucão, recentemente promovido à condição de titular no Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre o faturamento da CBF na temporada de 2022. A entidade que dirige, que comanda o futebol brasileiro, se transformou numa máquina de fazer dinheiro. O faturamento em 2022 foi de 1,2 bilhão de reais, número semelhante ao do Flamengo, que é o clube que mais fatura na América do Sul. O lucro da CBF também foi recorde no ano passado, 143 milhões de reais contra 69 do ano anterior. A previsão orçamentária da CBF para 2022 era de uma arrecadação de 1 bilhão, a arrecadação foi de 1,2 bilhão. Entre os motivos para esse acréscimo tem os contratos de transmissão e comerciais, que valeram 357 milhões de reais, no ano anterior eram de 214 milhões. Entre os motivos que ajudam a justificar esse faturamento tão alto, tem uma venda de um avião por 40 milhões de reais e de um helicóptero por 15 milhões de reais. Eram parte do patrimônio da CBF. O Edinaldo Rodrigues, o novo presidente, entendeu que não valia a pena mantê-los e decidiu por negociá-los. O meu ponto em relação à CBF é: por que uma entidade que tem tanto dinheiro, é capaz de cuidar tão bem e arrecadar tanta grana, não divide esse dinheiro com clubes que precisam, e mais do que isso, com divisões do Campeonato Nacional? Por que não fortalecer a Série C e D? Por que também não ampliar e ter uma Série E, uma Série F, para garantir que clubes brasileiros por todo o país tenham a oportunidade de jogar durante a temporada inteira? Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai perder mais um goleiro. O Tricolor tem aberto mão de vários jogadores revelados nas categorias de base. Recentemente deixou o Lucas Perry sair, jogador que fez sucesso com a camisa do Náutico e hoje é titular absoluto do Botafogo, mas o mais recente caso envolve o goleiro Yang. Também formado em Cotia, categorias de base, chegou a viver convocações para seleções brasileiras inferiores. No profissional, chegou a ser promovido ao time de cima como quarto goleiro pelo Rogério Ceni, mas recentemente perdeu o posto para o Leandro. E diante desse cenário, como quinto goleiro do time profissional e com um contrato somente até o mês de junho, que o Yang não deve permanecer no São Paulo. Quanto isso pode significar um problema no futuro, só o tempo vai dizer, vai depender muito do que o Yang for capaz de fazer fora do Tricolor. Só mais uma curiosidade sobre o São Paulo: o Tricolor, que enfrenta logo mais o Ituano, deve ter o seguinte time: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patrick, Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo, Luciano e Caleri. O que mais me chama a atenção nessa escalação é que somente 2 dos 11 reforços contratados pelo Rogério Ceni para a temporada são titulares: o goleiro Rafael e o Michel Araújo, que acabou de chegar. Todos os demais já estavam no Tricolor na temporada passada, a reformulação gigante que parece não ter surtido tanto efeito. Bora falar agora sobre o maior contrato já feito por um atleta na categoria de base do Palmeiras. O responsável por esse acordo é Stevan William, também conhecido como Messinho. Ele assinou nessa segunda-feira seu primeiro contrato profissional. Isso acontece quando o garoto completa 16 anos de idade. Pois bem, o Messinho vai ter direito a um salário extraordinário, o maior do futebol brasileiro, para todos os atletas amadores. E o Palmeiras só pôde fazer isso
porque tem muitos clubes interessados. O PSG, antes mesmo dele completar 16 anos, sugeriu 40 milhões de euros para fazer o negócio. O Palmeiras ficou com medo de oferecer um salário baixo e acabar perdendo o atleta. Antes de gravar o vídeo, até conversei com uma fonte minha no Verdão e a pessoa disse o seguinte: se eu te falar os valores, vamos ter problemas com outros garotos das categorias de base do Palmeiras, fecha aspas. A preocupação é de que cause ciúmeira. Então não temos cifras, o que eu posso garantir é que ele vai ganhar mais do que, por exemplo, ganhava um Endrick enquanto atleta da base. E olha que o Endrick foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros. Valor da multa rescisória do Messinho ainda não confirmada pelo Verdão, algo na casa dos 50 milhões de euros. O Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos e o Messinho assinou contrato de 3 anos. Esse primeiro contrato profissional não pode ter duração superior a esse período de 3 anos. Beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, informação para lá de preocupante. Everton Guimarães, que é apresentador de um programa de TV na Band em Belo Horizonte, afirmou que a dívida do Atlético está se aproximando perigosamente de 2 bilhões de reais. Ele ainda disse que trata-se da maior dívida entre todos os clubes do continente sul-americano. Detalhe, a dívida do Atlético no ano passado era de 1,3 bilhão, de 2021 para 2022. De acordo com os dados obtidos pelo Everton Guimarães, esse número supera 1,7 bilhão e está no balanço financeiro do Atlético referente ao ano passado, que deve ser aprovado nos próximos dias pelos membros do Conselho Deliberativo. A frase do Everton Guimarães é a seguinte, abre aspas: parece que o balanço do Atlético vai ser algo beirando 2 bilhões, a maior dívida do continente, fecha aspas. O único alento do torcedor do Galo é que patrimônio atleticano é bastante interessante. Tem, por exemplo, a Arena MRV avaliada entre 900 milhões e 1 bilhão de reais. Tem o plantel do elenco atleticano, hoje avaliado em mais ou menos 700 milhões de reais, além de outros imóveis que podem assegurar um valor total de 450 milhões de reais. O Galo tenta vender os 25% das ações do Diamond Mall, em que ainda tem direito. Ele pode assegurar mais ou menos 170 milhões de reais. Queria a sua opinião sobre a situação do Galo. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Lucas Veríssimo e a possibilidade do ex-zagueiro do Santos, hoje no Benfica, virar reforço do Corinthians. O nome do Veríssimo passou a ser bastante especulado por conta da chegada do Cuca ao timão. Cuca e Veríssimo têm muito boa relação por conta dos tempos de Santos. Foram 2 passagens do Cuca pelo Peixe, com o Veríssimo por lá. A última delas, o Veríssimo era titular absoluto daquele Santos, vice-campeão da Libertadores da América. Mas, porém, contudo e todavia, o Paulo Pitombeiro, o empresário do Lucas Veríssimo, segue assegurando que ele não deixará o Benfica na metade do ano. A ideia do Corinthians era ter o jogador por empréstimo para que ele pudesse recuperar a condição física. Veríssimo que tem jogado bem pouco desde novembro do ano passado, quando ele volta depois de 1 ano de recuperação por conta de uma cirurgia no joelho. Essa cirurgia que inclusive o tirou da Copa do Mundo. Contrato até 2026, foi comprado pelo Benfica por 6 milhões e meio de euros, ou mais ou menos 42 milhões de reais na época. É importante lembrar que eu acho esquisito que o Benfica tope emprestar um jogador que é um enorme ativo, ainda que ele não esteja jogando. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Não acho que a presença do Cuca seja suficientemente capaz de fazer com que o Benfica libere o atleta por empréstimo. Isso se o Cuca conseguir chegar no Corinthians até a metade do ano. Próxima janela de inscrições no Brasil só reabre em 3 de julho. A situação do Cuca é alarmante e ele corre muito risco. Bora falar agora sobre Cristaldo. Já ouviu falar sobre ele? Volante argentino, meio campista, vai ler mais do que um volante. É um meia, tem muita qualidade, marca e apoia bem. Foi contratado para essa temporada pelo Grêmio, investimento altíssimo, 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos, veio do Huracan. No time argentino na temporada passada, 42 jogos, 17 gols e 8 assistências. Nesses primeiros meses de Grêmio, 16 jogos, 3 gols e 7 assistências. Se encaixou bem no time, tem dado boas demonstrações de qualidade. E de acordo com o jornalista Diego Torbes, o Palmeiras e o Fluminense já demonstraram a intenção de contratá-lo. Duvido que o Fluminense tenha capacidade de fazer um investimento para adquirir atleta que custou caríssimo, 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Não tem sido o modus operandi do Flu, de gastar tanto, especialmente porque o Grêmio vai querer um valor superior a esses 4 milhões e meio de dólares. O Palmeiras de fato busca um volante, mas ainda não obtive a informação ou a confirmação de gente do Palmeiras, as minhas fontes, sobre alguma negociação envolvendo esse atleta. O que se sabe é que o Palmeiras segue atrás de um camisa 5 e pretende contratá-lo na abertura da próxima janela de transferências. A ideia é que esse cara chegue para substituir o Danilo.
até porque a ausência do Danilo tem significado um Palmeiras muito vulnerável defensivamente. O time tem tomado gols e dado muitas chances para o adversário, algo que não acontecia até o ano passado. Bora fechar o vídeo para contar, pedir, mais do que contar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e voltar às 7 da noite quando começaremos o programa do Nicola dessa terça-feira. Combinado? Abraço, tchau!